A essa altura do campeonato, é bem possível que você já tenha visto nas redes sociais um recorte de uma fala de Lula em um evento interno do PT, realizado no último sábado. Mas eu garanto para você que o trecho que está circulando por aí é apenas a pontinha do iceberg dentro da sequência de absurdos que foram ditos nesse mesmo palco. Acompanhe aqui comigo a partir de agora os detalhes que não foram mostrados pela imprensa e que também foram ignorados nas redes sociais. Bom, o evento em questão era relacionado ao aniversário de 46 anos do PT e foi realizado neste último sábado, dia 7 de fevereiro, em Salvador, na Bahia. Antes mesmo de falar sobre o próprio Lula, eu preciso falar sobre a decadência do homem que um dia já foi a opção que o cidadão brasileiro tinha para tentar tirar o PT do poder. É preciso falar sobre a decadência do homem que um dia já disse que Lula queria voltar à cena do crime. Esse cara, chamado Geraldo Alckmin, não se contentou apenas com a aliança política vergonhosa com quem tanto criticava no passado, como ainda faz questão agora de bajular Lula como se fosse a pessoa mais honesta desse país. No evento desse sábado, que era um evento interno do PT, Alckmin esteve presente, sentou-se ao lado de Lula, discursou, chamou o presidente nacional do partido de nosso presidente e ainda puxou o saco de Lula diante da plateia de militantes. Jacques Wagner, nosso presidente, o Edinho, o Tássio, presidente estadual. A história saiu das telas e veio para a realidade. O Brasil tem em Lula um líder. E o mundo tem acompanhado o presidente, sua luta com firmeza em defesa da justiça, em defesa da paz. Bom, na sequência veio o discurso de Lula. E aí então começou aquele verdadeiro festival de hipocrisia. Para começo de conversa, lembra que eu fiz um vídeo na semana passada mostrando que a Polícia Federal tomou um depoimento de Bolsonaro lá na Papudinha porque ele havia chamado Lula de cachaça? Pois é, naquele vídeo eu mostrei que Lula chama até hoje o seu rival de genocida, mas nada acontece com ele, e mostrei provas de que relacionar o adjetivo em questão ao petista não tem nada de inverídico. Só que nesse ato de aniversário do PT em Salvador, Lula resolveu contar uma história do seu passado que, de forma explícita, acaba provando mais uma vez o quanto essa ação contra o seu rival é um escárnio. E comecei a lembrar que foi aqui na Bahia, no dia 15 de julho de 1978. Eu participava de um congresso do setor petroquímico aqui na Bahia. Jacques Wagner era dirigente sindical. Eu fui convidado e aqui estava para fazer palestra eu, Fernando Henrique Cardoso e Almina Afonso. No dia 15 de julho, às 9 horas da manhã, eu recebo a notícia que tinha nascido o meu filho Sandro. Sozinho, recebi a notícia, fui no bar do hotel e tomei um conhaque em homenagem ao nascimento do meu filho Sandro. Pois é, o homem recebe a notícia do nascimento do seu filho e a primeira atitude que lhe passa na cabeça é ir até o bar e tomar um conhaque. Mas se você, cidadão brasileiro, usar algum adjetivo para associá-lo ao consumo de bebidas alcoólicas, você terá que se explicar para a polícia. Bom, outra história antiga que ele resolveu contar no palco foi sobre sua relação com Chico Mendes. E no meio do relato ele fez questão de esclarecer a sua vertente política. Veja só o que Lula disse no evento interno do PT, realizado nesse último final de semana em Salvador. E o Chico Mendes, ele ia para São Paulo. Eu era muito amigo do Chico Mendes, mas ele tinha medo de dormir em casa. Por que ele tinha medo? Ele tinha medo que eu convencesse ele a não ser do PRC. Ele tinha medo que eu convidasse ele para ser o social-democrata que eu sou. Esse social-democrata revolucionário. Isso que é importante saber. Revolucionário, o termo que coincidentemente era usado pelo grupo do ditador cubano e seu amigo Fidel Castro para justificar a sua chegada ao poder e a sua violência para se manter nele. Tanto que Che Guevara, um dos principais aliados de Fidel, chegou a admitir em um discurso na ONU que fuzilavam e continuariam fuzilando opositores. Essa fala de Lula é uma confissão de extremismo, justamente aquilo que ele disse que é preciso combater. E por incrível que pareça, essa ainda não foi a confissão mais explícita dentro desse discurso, porque mais para frente ele veio com aquela parte que já está circulando nas redes sociais. A gente não pode ficar quieto. Alguém deu uma notícia contra o governo, eu deletei.
Então você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados. Porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Pois é, esse é o cara que daqui a alguns meses vai usar o seu dinheiro de cidadão brasileiro pagador de impostos para fazer campanha em cima de uma falsa imagem de pacificador, de moderado, de alguém interessado em governar para todos. Esse cara será promovido por aquela parcela da imprensa que só olha para o próprio umbigo como o nome ideal para combater o extremismo que, segundo eles, é praticado pelo outro lado. Lula sempre foi extremista. Só que um marqueteiro chamado Duda Mendonça percebeu lá atrás que a verdadeira identidade dele não seria capaz de fazê-lo chegar à presidência. A solução encontrada na época foi a construção de uma imagem moderada. E foi daí que surgiu o Lulinha Paz e Amor, um personagem sustentado diante do público desde 2002. Lula aproveita eventos internos do seu partido, como esse, para mostrar sua verdadeira face, talvez sem saber que o seu discurso estava sendo transmitido para quem quisesse ouvir. Eu só espero que quando o período eleitoral desse ano chegar, a Justiça Eleitoral tenha o mínimo de decência de nos permitir resgatar vídeos como esse para contrapor as narrativas que Lula vai estar usando em sua campanha. Mas não pense que acabou. Em outro momento desse mesmo discurso, Lula veio com essa narrativa. O PSB tem que ir para a periferia, o PCdoB tem que ir para a periferia, o PDT, a UNE tem que ir para a periferia, os sustentadores, conversar com o povo. Ô, gente, o que é o povo evangélico? Que tanta gente fala que os evangélicos votam nos outros. Porque o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Não existe um recorte por religião nos cadastros de todos os benefícios sociais, mas o número citado por Lula não faz nenhum sentido quando comparado a dados demográficos oficiais. Segundo o censo de 2002, há cerca de 47,4 milhões de evangélicos no Brasil. Dentro desse grupo, o IBGE estima que uma faixa entre 26 a 32 milhões sejam de baixa renda. Para que as contas de Lula fizessem sentido, seria necessário que mais de 42 milhões de evangélicos fossem beneficiários, o que representa metade do número total de beneficiários de programas sociais no Brasil hoje. Se fosse um político do outro lado, uma fala como essa poderia resultar em uma investigação no infinito inquérito das fake news. No entanto, como foi Lula quem falou, o único possível inquérito seria para investigar você, cidadão, se ousar chamá-lo de mentiroso. E ainda tem mais uma fala que eu separei aqui. Nesse caso, começou com uma confissão de que o próximo pleito será decidido por narrativas e terminou com uma defesa do regime do seu amigo Maduro. Não se iluda. O que vai ganhar essas eleições é a nossa narrativa política. Nós temos que dizer alto e bom som para quem quiser ouvir. Alto e bom som para quem quiser ouvir. O nosso país é um país soberano. A gente quer trabalhar com todo mundo, mas a gente não quer dono e não quer voltar a ser colonizado. O nosso país é solidário ao povo cubano, que é vítima de um massacre de especulação dos Estados Unidos contra eles. E que nós temos que encontrar, enquanto partido, um jeito de ajudar. O que é que a gente pode fazer? Nós temos que dizer alto e bom som que o problema da Venezuela tem que ser resolvido pelo povo da Venezuela e não pelos Estados Unidos ou pelo Trump. Se pessoas como Lula não passassem pano para fraudes escancaradas como a que foi praticada pelo regime de Nicolás Maduro em 2024, quem sabe o povo venezuelano até teria a mínima chance de decidir sobre o seu país. No fim das contas, a ladainha é sempre a mesma e tudo se resume a narrativas. É a velha seletividade petista que Lula escancara nos eventos do seu próprio partido e depois tenta esconder durante o período de campanha eleitoral. O golpe está aí. Cai quem quer.